Senador Paulo Paim, nós temos procurado sempre trazer uma reflexão da política exatamente na dimensão em que nós a compreendemos. A gente compreende a política como sendo a arte de construir os melhores diálogos, os melhores encaminhamentos para as soluções possíveis dos problemas que enfrentamos. Mas, de vez em quando, a gente se depara com situações que tem que fazer a gente expressar uma indignação. E, nesse momento, eu quero expressar duas situações de indignação que estão acontecendo e as duas acabam prejudicando o Estado do Acre. A primeira delas, senador Paim, já foi objeto de muitos pronunciamentos aqui, tanto meu quanto do senador Jorge Viana, também o senador Petecão e outros representantes da bancada de Rondônia. Diz respeito à ponte sobre o Rio Madeira, que é uma obra já decidida e incluída no PAC pelo presidente Lula, uma obra que foi assumida pela nossa presidenta Dilma Rousseff, que deu ordem expressa para que essa obra seja executada. No entanto, todas as vezes em que ela está caminhando para ser executada, ela se depara com uma situação desagradável, que é uma ação deliberada de uma máfia que opera o sistema de balsas lá daquela região, porque entre Rondônia e Acre, entre os municípios de Porto Velho e Rio Branco, Porto Velho, capital de Rondônia, e Rio Branco, capital do Acre, nós temos uma travessia de balsa, que é um gargalo, é um entrave. Isso dificulta imensamente o transporte de pessoas e de cargas entre os dois estados. Só que, mesmo tendo a decisão política tomada pelo governo de realizar essa ponte, de realizar essa obra, todas as vezes ocorre um tipo de movimentação orquestrado por esse grupo que opera esse sistema de balsas naquela travessia do Rio Madeira, e todas as vezes é adiado. Então, mais uma vez, há poucos meses estava para ser aberta a licitação e houve uma nova ação impetrada por esse grupo e essa obra foi novamente adiada. Hoje tivemos mais uma vez uma reunião demorada com ministros dos transportes e também com o diretor-geral do DENIT, o ministro César Borges, e o diretor-geral do DENIT, o general Jorge Frache, para exatamente ouvirmos dele o que aconteceu e o que levou mais uma vez a um atraso na licitação dessa obra. E, mais uma vez, depois de superado um obstáculo, depois de cumprir as exigências feitas pela Justiça Federal, que acatou uma representação desse grupo que tenta impedir essa obra, novamente a licitação será tornada pública nos próximos dias. Eles disseram que, na segunda-feira, esse edital será novamente publicado. Esperamos que, dessa vez, essa licitação aconteça, possa haver a contratação da empresa para execução dessa obra e que a gente tenha iniciado essa obra sobre a ponte, da ponte sobre o Rio Madeira, para que essa ligação entre o Acre e Rondônia aconteça de maneira mais tranquila, direta, e que não passe por esse transtorno que é a balsa, que é algo extremamente difícil para todos que dependem desse meio de transporte rodoviário entre Rio Branco e Porto Velho. E o outro assunto, senador Paim, senadores aqui presentes, senadora Ana Rita, que trago ao conhecimento também, diz respeito ao linhão da Eletrobras, que está sendo projetado para ligar o município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, município de Tarauacá, município de Feijó, ao município de Sena Madureira, porque o linhão já chega até o município de Sena Madureira e existe um projeto desde 2011 para estender o linhão da Eletrobras até o município de Cruzeiro do Sul.
Ocorre que todas as vezes que são feitas licitações para a contratação dessa obra, os técnicos da ANEEL, da EPE, não chegam a um acordo no sentido de estabelecer um valor que seja atrativo para as empresas. E, dessa maneira, essa obra vem sendo adiada. Todas as vezes tem uma licitação, a licitação acontece que ela fica deserta, porque os preços não são atrativos. Sabe qual é a consequência disso, senador Paim? Eu vou te dizer qual é a consequência. Só neste ano de 2013, o governo federal está gastando com a compra e o transporte de combustível, de óleo diesel, para fazer as termoelétricas funcionarem em Feijó, em Tarauacá e em Cruzeiro do Sul. O governo federal está gastando 166 milhões. 166 milhões de reais na compra e no transporte de combustível para fazer funcionar as termoelétricas de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Olha só o absurdo, senador Paim. A licitação, o leilão da ANEEL, deu deserto porque a ANEEL fez uma projeção de custo máximo de 32 milhões ano para um contrato de 30 anos, para a empresa poder executar essa obra e operar o sistema durante 30 anos. Foi essa a projeção máxima que a ANEEL chegou. Só que as empresas que são do ramo, que já atuam nessa área de muito tempo, inclusive a nossa Eletronorte, que é uma estatal e tem conhecimento de causa, fizeram uma cotação de 42 milhões ano, uma diferença de 10 milhões. E os técnicos da ANEEL não aceitaram. E, por isso, todas as vezes a licitação dá deserta, porque as empresas não vão aceitar executar uma obra para tomar prejuízo. Agora, interessante, eles não aceitam pagar 10 milhões por ano a mais nessa cotação das empresas, mas, ao mesmo tempo, impõe ao Brasil pagar 166 milhões a mais de transporte de combustível e de aquisição de combustível para fazer funcionar as termoelétricas nos municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Isso tem lógica, senador Paim? Não tem lógica. Infelizmente, nós temos que trazer a público essa discussão. Então, os técnicos da ANEEL, os técnicos da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, a ANEEL é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, juntamente com o Ministério das Minas e Energia, precisam chegar a um entendimento. Esses números aqui, senador Paim, pode alguém pensar assim, foi uma pesquisa que o senador Aníbal fez à parte. Não, são números fornecidos pelo próprio Ministério das Minas e Energia. Números oferecidos pelo próprio Ministério das Minas e Energia que dão conta dessa incongruência. Não se aceita pagar 10 milhões a mais por ano para a operação desse sistema, porque a forma como é construída é dessa maneira. Estabelece-se um valor anual a ser pago, faz uma contratação de 30 anos e a empresa fica responsável de construir o linhão, que é uma informação muito interessante também. Quer dizer, o financiamento para a construção dessa obra será pago exatamente por esse valor que está sendo estipulado. Então, senador Paim, eu estou escrevendo um artigo a esse respeito e vou publicar nos jornais do Acre e já quero de antemão ler como é que eu estou querendo me expressar a esse respeito. Quanto custa o linhão de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul? Além da sabotagem da máfia das balsas, que tudo tem feito para impedir que a ponte sobre o Rio Madeira, ligando os estados de Rondônia e Acre pela BR-364 seja construída, agora temos que enfrentar a burocracia da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica e da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que não chegaram a uma cotação adequada para a construção do linhão da Eletrobras entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Na última terça-feira, 20 de agosto, eu e o governador Tião Viana estivemos mais uma vez no Ministério das Minas e Energia para cobrar uma solução das autoridades federais no que diz respeito à contratação da empresa
para a execução dessa obra e ficamos estarrecidos com o que ouvimos do secretário executivo daquele órgão, o Dr. Márcio Zimmermann. Só neste ano de 2013, o governo federal terá uma despesa de 166 milhões de reais com a compra e transporte de óleo diesel para as usinas termoelétricas de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Ou seja, para cada ano de atraso na construção do Linhão, 166 milhões de reais serão gastos para garantir energia elétrica nesses 3 municípios. Cabe lembrar que esta obra está autorizada desde 2011 pela presidenta Dilma, mas continua emperrada por força dos valores ofertados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que são considerados pelo setor privado como incompatíveis com o porte do empreendimento. De fato, os leilões da ANEEL para a contratação da obra ficaram desertos porque as empresas não aceitaram os valores propostos. No último leilão realizado, a RAP, que é a receita anual permitida, proposta para o empreendimento, não atraiu as empresas do setor por ter sido considerada absolutamente incompatível com os custos da obra. A ANEEL apresentou uma RAP de 32 milhões por ano, para um prazo de 30 anos de contrato. Mas as empresas não se interessaram porque suas planilhas de custos apontam que seria necessário uma RAP de, no mínimo, 42 milhões de reais pelo mesmo período. Com uma receita anual permitida de 32 milhões, o custo da obra está sendo projetada para 307 milhões. Mas as empresas do setor, principalmente a estatal Eletronorte, que tem todo o interesse em executar a obra, pleiteiam uma RAP de 42 milhões de reais, porque tem estudos que apontam um custo mínimo de 400 milhões de reais para a execução integral da obra. O que mais preocupa, senador Paim, o que mais preocupa nessa história é a falsa ideia de economia, a chamada economia burra, convertida em custo Brasil, que está levando o Ministério das Minas e Energia, a Eletrobras, o governo brasileiro, a gastar, apenas neste ano de 2013, 166 milhões de reais em custos de geração para levar energia a Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Ou seja, os mesmos técnicos que não aceitam uma despesa a mais de 10 milhões de reais por ano na RAP, acham normal que o governo brasileiro tenha uma despesa de 166 milhões para a compra e transporte do combustível consumido pelas antigas usinas termoelétricas, que são altamente poluentes em municípios situados exatamente no eixo da BR-364, por onde passará o linhão da Eletrobras com energia limpa. Assim, ainda que a construção do linhão até Cruzeiro do Sul custasse 500 milhões de reais, com 3 anos de energia limpa para esses municípios, o investimento seria compensado apenas com a economia de combustível. Essa situação de impasse tem que ser corrigido quanto antes, por meio de um orçamento adequado para a construção do linhão de Sena Madureira Cruzeiro do Sul. Vamos defender um orçamento realista e justo para essa obra, que representa uma solução definitiva para o abastecimento de energia limpa e para o desenvolvimento sustentável daquela região, que em poucos anos poderá estar fornecendo energia a gás para o sistema Eletrobras, caso as projeções otimistas dos estudos realizados até aqui pela ANP, na bacia sedimentar do Vale do Juruá, se concretizem plenamente. Como estava dizendo o senador Paim e senadores aqui presentes, não há sentido para a gente compatibilizar com esse tipo de atitude equivocada
de técnicos, de burocratas, de órgãos do governo que não tomam a atitude correta no sentido de fazer uma cotação real e fazer com que haja essa licitação para a construção do linhão de Sena Madureira Cruzeiro do Sul, porque além de estar levando energia limpa, além de estar contribuindo com o meio ambiente, pode estar significando uma grande economia para o governo brasileiro no que diz respeito à geração de energia para esses municípios. Mas, senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria de concluir o meu pronunciamento de hoje fazendo uma referência à visita que tivemos na semana passada em Rio Branco, da nossa ministra da Secretaria de Relações Institucionais, ministra Idely Salvati, que teve uma agenda muito importante no estado do Acre. A ministra Idely participou do encontro estadual de prefeitos e prefeitas, promovido pela Associação dos Municípios do Acre, AMAC, no auditório da Federação do Comércio, FEComércio, em Rio Branco. Foi um evento de extrema importância, porque ouviu e atendeu demandas dos municípios acreanos. Também acompanhei, ao lado do governador Tião Viana e de parlamentares e secretário de Estado, a visita da ministra Idely às obras realizadas pelo nosso governo. No canteiro de obras do maior empreendimento na construção de casas do governo, a Cidade do Povo, a ministra conheceu uma réplica da planta do empreendimento. Esse programa conta com o apoio do governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O governador explicou, naquele momento, para a ministra, que no empreendimento há 3 tipos de moradias sendo construídas: com tijolos, com sistema pré-moldado e com blocos de concreto. Segundo a própria ministra, o governo do Acre está realizando um empreendimento grandioso e afirmou ainda que a Cidade do Povo é um projeto admirável e que será a 3ª maior cidade do Acre. É para isso que nós trabalhamos, para termos resultados expressivos que possam ser reconhecidos a qualquer tempo. E a ministra Idely também conheceu as obras do Complexo da Piscicultura, outro grande empreendimento do governo do Acre. Esse complexo abrigará uma fábrica de ração, tanques para a reprodução de alevinos e um frigorífico para a filetagem dos pescados do Acre. A estimativa é de que esse complexo venha a processar 20 mil toneladas por ano do pescado produzido no Acre. E toda a ração e todos os alevinos para atender aos pequenos produtores do Acre, aos piscicultores do Acre, serão produzidos nessa nossa indústria, nesse complexo industrial da piscicultura. E a ministra Idely, ao ver esse empreendimento, mostrou toda a sua emoção por constatar que o projeto desenvolve toda uma cadeia produtiva do peixe e pelo fato de o governador Tião Viana e sua equipe terem levado adiante essa proposta desde quando a ministra Idely era ministra da Pesca, respondia pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. E foi exatamente numa reunião que tivemos com a ministra Idely, logo no início de 2011, foi que apresentamos esse projeto da piscicultura, esse complexo da piscicultura, esse complexo industrial da piscicultura, e tivemos prontamente o apoio da ministra Idely, e hoje eu posso testemunhar aqui que ela pôde ver, constatar pessoalmente o resultado daquilo que foi um sonho, que depois contou também com o nosso ministro atual da Pesca e Aquicultura, o ministro Marcelo Crivella, e agora estamos andando a passos largos para concretizar esse sonho, que vai ter uma etapa já inaugurada nos próximos dias. E eu gostaria também, senador Paim, concluindo essa minha fala, de dizer que os esforços todos que têm sido feitos pelo governo do Acre, no sentido de fazer a economia do Acre dar um salto de qualidade, esses esforços começam a ter resultados importantes. E esse complexo industrial da piscicultura é algo que merece uma atenção especial,
Por quê? Porque existia já uma vocação natural dos piscicultores do Acre de trabalharem a partir do seu conhecimento, da sua vivência, da sua oportunidade de atuar com a piscicultura. Mas com o governo do governador Tião Viana, buscou-se um caminho de tecnificar essa produção. E agora a gente vai ter não só uma levinagem de muito melhor qualidade para a produção de alevinos do tambaqui, do pirarucu e do pintado, nós teremos também a garantia da compra de toda a produção para o processamento na nossa indústria de filetagem que vai produzir para exportação. Dessa maneira, a intenção da economia da piscicultura no estado do Acre, que se soma também à economia da suinocultura e da avicultura, a intenção é justamente proporcionar um rendimento maior para pequenos, médios e grandes produtores do Acre e, quem sabe, fazer do Acre, num futuro bem próximo, um exportador de alimentos, que é algo que contribui imensamente para o Brasil e para o mundo. E, para concluir, senhor presidente, quero informar que amanhã estarei viajando para o Acre ao meio-dia e, à noite, encontraremos com o companheiro Lula, que vai nos fazer uma visita ao estado do Acre, e eu tenho muito orgulho, acho que vai ser muito emocionante esse encontro com o presidente Lula, lá no estado do Acre, o ex-presidente Lula, o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, que vai poder conversar um pouquinho conosco lá no Acre, e vai ser um momento bastante emocionante, porque a gente vai poder apresentar ao Lula, em pleno estado do Acre, o tanto que ele pôde fazer pelo povo do Acre, pelo estado do Acre, durante os seus 8 anos de governo. Eu sei que a estada dele vai ser muito rápida, porque sua agenda é muito puxada e não tem condição de passar uma temporada maior. Mas eu tenho certeza que ele vai poder ver algumas das iniciativas que ocorreram no Acre nos últimos 10 anos e que contaram diretamente com a sua contribuição. Com a ajuda do presidente Lula, o Acre se transformou completamente, tanto no governo do governador Jorge Viana, quanto no governo do governador Binho, quanto atualmente com o governador Tião Viana. Foram passos importantes que foram dados e tivemos diretamente a contribuição desse grande companheiro, desse grande brasileiro, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E amanhã à noite, se Deus quiser, estaremos recebendo Lula lá em Rio Branco e vamos levar um abraço muito carinhoso e de muita gratidão a esse companheiro por tudo o que ele pôde fazer pelo Brasil e, consequentemente, pelo povo do Acre, que lhe tem um grande respeito, um grande carinho e uma grande consideração. Muito obrigado, senador Paim, e amanhã à noite estaremos lá recepcionando o presidente Lula no aeroporto de Rio Branco. Muito bem, senador Aníbal.